Olá, meus amigos, boa noite a todos. Estamos juntos, novamente, sintonizados, né, no aprendizado, no estudo, nas reflexões, para mais uns instantes de comentários e reflexões em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Boa noite a todos e que Jesus nos envolva em muita paz. Este é o programa, este é o canal Espiritismo na Prática e o programa é Palavras de Vida Eterna. E nós vamos conversar sobre uma mensagem de Vinícius, que está no livro Em Torno do Mestre. Vinícius é o pseudônimo de Pedro de Camargo, né? E o título é As Três Dores. Então, nós vamos fazer a nossa prece, vamos nos sintonizarmos com Jesus, com os nossos protetores espirituais e pedir a eles que nos envolvam em muita paz, em muita luz, em muito amor, e que nós possamos desenvolver os assuntos com clareza e que esses assuntos, esses temas das nossas reflexões, nos auxiliem a nossa caminhada nesse aprendizado tão importante. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em muita paz. Então, conforme eu disse, nós vamos comentar uma mensagem que eu, particularmente, acho belíssima, cujo título é As Três Dores. E Vinícius começa a mensagem dizendo: naquele dia, ergueram-se 3 cruzes no cimo do monte denominado Calvário. Era o Monte da Caveira, né? Que ali aconteciam a crucifixão dos condenados, dos criminosos. Na do meio foi justiçado o Cristo de Deus. Nas laterais, 2 ladrões, Dimas à direita e Gestas à esquerda. Gestas vociferava contra a punição que lhe infringiram as autoridades do século. Insultava Jesus, dirigindo-lhe impropérios. Mas Dimas, arrependido do seu passado culposo, recebia com humildade o suplício do madeiro como consequência de seus crimes. Confessando-se pecador, apelava para Jesus, dizendo-lhe: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Estas 3 cruzes são também 3 dores. A do centro, a de Jesus, né? É a dor de amar sem ser amado, nem compreendido. É a dor que abrasa e tortura, no anseio de realizar um grande bem, cuja consumação está dependendo do mesmo objeto desse bem acalentado. A cruz de Dimas alegoriza a dor do arrependimento, a dor que regenera, que converte e salva. É a dor da redenção, que liberta o espírito das trevas do pecado, conduzindo às esferas luminosas de uma nova vida. É a dor que faz suceder
a noite escura, caliginosa, que ele diz, que significa escura. Então, é a dor que faz suceder à noite caliginosa, quer dizer, escura, do vício e do crime, causa eficiente da morte, a aurora bendita da imortalidade. No madeiro, onde praguejava o mau ladrão, ostenta-se a dor da revolta, a dor enfurecida do orgulho vencido, que atribui suas vicissitudes a causas estranhas que lhe não dizem respeito. É a dor do impenitente, que debate-se, que esperneia, estertora e blasfema, dizendo-se vítima e inocente. A dor é como o fogo. Seus efeitos podem ser benéficos e salutares, ou destrutivos e aniquiladores. O fogo, no cadinho, purifica os metais, escoimando-os de todas as escórias que os prejudicam. O fogo, na cerâmica, cose o barro, dando-lhe resistência e transformando em objetos de utilidade ou em materiais de construção. O fogo, na lareira, aquece os lares, dá conforto e bem-estar à família. Na arte culinária, torna os elementos em condições de serem ingeridos e assimilados. Mas o fogo, entregue a si mesmo, sem objetivo definido, sem aplicação inteligente, é o incêndio que devasta, destrói e consome. Assim a dor. É benéfica, segundo a maneira por que a recebemos e o modo pelo qual a suportamos. A dor de Dimas é o fogo que redime, que eleva e purifica o espírito. A dor de Gestas é o fogo que devasta as florestas do orgulho revoltado, desprendendo chamas rubras e fumo negro. A dor do Filho de Deus é a luz que ilumina o mundo, que acorda as consciências adormecidas, que enobrece os corações, afinando as cordas do sentimento. Esta última modalidade da dor é desconhecida dos homens. Ela só atinge os anjos e os deuses. Eu acho essa mensagem assim extraordinária. Então, nós aprendemos na doutrina espírita que a dor não é castigo de Deus. A dor é mestra. A dor nos educa. A dor nos impulsiona para a frente. Joana de Ângeles tem uma mensagem cujo título é Ama a tua dor. Aí as pessoas falam, mas eu não entendo. Como que pode amar a dor? Como que pode os espíritas dizerem que a dor educa, que a dor é mestra? Eles não entendem. E muitos acham que nós, espíritas, gostamos de sofrer. Que nós, espíritas, acreditamos que somente através do sofrimento que nós progredimos. É uma visão equivocada, não é assim. Nós poderíamos progredir pelo amor, porque Deus nos criou para a felicidade, nos criou para o amor. Mas nós somos teimosos.
nós infringimos a lei de Deus, que é a lei do amor. E nós insistimos, a cada reencarnação, de cometer os mesmos erros. Então, quando nós infringimos a lei de amor, nós sofremos. É natural isso. Na questão 614 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os espíritos: o que é a lei divina ou natural? Os espíritos respondem que é a lei de Deus. E eles dizem assim, eu vou ler aqui para ficar bem fiel. Eles dizem assim, Kardec pergunta, que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus, é a lei divina, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Aí Kardec pergunta na 615, é eterna a lei de Deus? Eterna e imutável, como o próprio Deus. Então, de tempos em tempos, Deus manda os seus profetas, os seus missionários, para lembrarem à humanidade a sua lei, que é a lei do amor. O que a humanidade faz? O que os homens fazem? Matam esses profetas, como mataram o próprio Filho de Deus, como mataram Jesus. E esquecem dessa lei divina ou natural. Essa lei divina ou natural é a lei do amor. É o amor que deveria reger todo o universo. Não só o planeta Terra, mas essa lei do amor, essa lei divina, é a lei que prevalece em tudo aquilo que Deus criou, em todo o universo. O que essa lei diz? Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. A lei é essa. Aí vieram os profetas, nos mais variados recantos do mundo desde todos os tempos. Eles vieram, cada um falando de uma forma, com palavras diferentes, em línguas diferentes, mas a essência, o significado, a mensagem é a mesma, é a lei de amor, que nós temos a maior dificuldade de compreender. Aí veio Moisés e trouxe os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são atualíssimos. Eles não caducaram, porque são mandamentos de Deus, dessa lei divina ou natural. E nós, homens, nós somos tão imediatistas que nós, quando Moisés subiu no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, e ele estava demorando, o que o povo fez? Construiu um bezerro de ouro, adorando as coisas do mundo, as ilusões do mundo. Aí veio Jesus. E Jesus disse: eu não vim destruir a lei nem os profetas, mas eu vim dar-lhes cumprimento. Então, Jesus amplia a nossa compreensão sobre a lei de amor, a lei divina ou natural. E ele mostra
a reencarnação em todos os seus ensinamentos. Ele era e é reencarnacionista. Porque, se não fosse, onde estaria a justiça dos seus ensinamentos? Então, ele vem e nos dá o reforço, ampliando a compreensão da lei do amor. E o que nós fazemos? Matamos Jesus. A Amélia Rodrigues tem uma frase que ela diz assim: há mais de 2000 anos de evangelho e uma colheita tão pequena de amor. Olha a humanidade. Nós ainda não conseguimos vivenciar o evangelho. E o evangelho é fundamental nas nossas vidas. No prefácio, na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala do objetivo da obra, ele diz assim, que o Evangelho é o código divino. A própria incredulidade se curva diante desse código divino. E mais embaixo ele diz, para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É finalmente e acima de tudo o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Então, aí está bem claro. O nosso aprendizado, todas as lições do Evangelho, da codificação, das obras subsidiárias, o ensinamento é um só, o amor. E nós ainda temos dificuldade. Aí, como nós não entendemos que nós podemos resgatar os débitos do passado através do amor, do passado e dessa existência, através do amor, vem a dor. A dor vem e nos faz pensar. É um alerta. A dor é companheira. Não precisava ter a dor, mas é escolha equivocada nossa. Nós não fazemos o bem por amor, nós vamos pela dor. Aí, aqui nós estamos vendo, e nós paramos para pensar assim: qual cruz eu estou? Do Dimas ou do Gestas? Quando a dor bate a minha porta, o que eu tenho que fazer? Abrir e deixar que ela entre. Porque ela é necessária para o meu progresso. Jung tem uma frase extraordinária que ele diz que nós fugimos da dor, procuramos fugir da dor de várias formas. Através de remédios, através de alienação com drogas, o álcool, ou seja lá o que for. Mas que nós precisamos aprender a suportar a dor. Não tem outra forma a não ser suportar. E ele diz assim, como Jesus a suportou. Ele deu o exemplo de Jesus. Nós temos que suportar a dor. Existem dores, sofrimentos que nós podemos quitar numa existência. Existem outros que são para ser suportados por nós, porque são necessários. Quando Jesus andou aqui pelo mundo, ele não extinguiu todas as dores.
Aqueles que foram curados por ele era o seu karma que havia extinguido, estavam extintos, porque ele não derrogava as leis. Então, aqueles cumpriram o seu aprendizado, o seu resgate. Então, eles puderam ser libertos. Mas Jesus não curou todos. E tanto que ele diz: vinde a mim todos vós que vos achais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não carrega a nossa cruz por nós. Espírito nenhum carrega a cruz que é nossa. Nós aprendemos com os erros e nós precisamos estar mais vigilantes, mais atentos, para não ficarmos repetindo os mesmos erros em todas as reencarnações. Então, a gente encarna, desencarna, repetindo os erros. Nós temos que ficar mais atentos. Então, quando a dor bate à nossa porta, a nossa atitude é a de Dimas. Nós paramos e pensamos: eu tenho um passado cheio de erros que eu preciso ressarcir. Então, a dor vai me auxiliar. Ou nós fazemos igual Gestas, que culpa a Deus, a boa estrela, a má estrela, culpa todos. Como dizia Sartre, né? O culpado são os outros. Então, nós temos que pensar nisso. Como que é a nossa postura diante da dor? É confiança em Deus? É resignação? Eu sempre lembro as pessoas para lerem, estudarem, se puder, todos os dias, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Lá nós vamos aprender que nem todos os que sofrem, nem todos os aflitos são bem-aventurados. E tem uma mensagem nesse capítulo sobre o bem e o mal sofrer, nas instruções dos Espíritos. Nós temos que estudar isso. Quais são as causas atuais das dores, do sofrimento? E as causas anteriores? Então, os Espíritos dizem que nós é que criamos sofrimentos e dores para nós. Não é Deus. Deus não castiga ninguém, porque Deus é o amor infinito, é a justiça infinita. Deus é amor, e quem ama não leva sofrimento. Ele não nos criou para sofrer. Ele nos criou para o amor, para a paz e para a felicidade. Então, vamos pensar, né? O que a dor representa na minha vida? Como eu encaro a dor? Resignado? Obediente a Deus? Não é? Com fé? O que é fé? Emmanuel define no livro O Consolador. Fé é a confiança irrestrita nos desígnios de Deus, no amor e na bondade de Deus. Então, vamos pensar sobre isso. Vamos ler e estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E onde que a gente acha conforto? Onde que nós achamos consolo? No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E ele vai dizer que ele é o médico das almas, que ele veio para os corações aflitos.
Ele é o jardineiro, isso é lindo, das nossas almas. Leiam, estudem o capítulo 5 e o capítulo 6, porque o capítulo 6 é o consolo que nós precisamos para aliviar as nossas dores. É consolador. Nós não podemos perder de vista que nós somos espíritos imortais. E nós não podemos perder a fé, a esperança, o bom ânimo, a vontade de progredir e a confiança irrestrita no amor de Deus, nosso Pai, que cuida das aves do céu e dos lírios do campo com muito amor, como disse Jesus, e que vai cuidar muito mais de nós, que somos seus filhos. Então, essa é a nossa singela reflexão de hoje. Vamos fazer a nossa prece agradecendo a Deus, a Jesus, pela bênção dessa doutrina espírita, pela bênção do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Agradecer pela beleza da vida infinita que ele nos consegue. Agradecer a presença de Jesus em nossas vidas, dos espíritos bondosos, de nossos anjos de guarda, daquelas pessoas que nos amam, e agradecer a presença no nosso dia a dia daquelas pessoas com as quais nós temos dificuldades, desafios, mas que são necessários para exercitarmos o perdão, a compreensão, a bondade e evoluirmos juntos. Que Jesus abençoe o nosso esforço, que Jesus abençoe a humanidade, que haja paz nos lares, nos corações e nas nações. Muita paz a todos e que Jesus permaneça conosco. Que assim seja. Então, meus amigos, uma boa noite para todos e até o nosso próximo encontro. E muito obrigada pela presença de vocês. Tchau, tchau.